prático, sabe? Das dificuldades que um gestor enfrenta, e a gente só tem coragem de seguir quando a gente consegue provar o contrário, sabe? Senão a gente não tem coragem de seguir. Perfeito. Vamos lá, tudo pronto. Celulares em modo avião. Portas em automático. Ó, isso é microfonia? Pronto. Fabrício, ok, apostos. Ok, vamos fechar, tem que fechar a câmera lá no deputado, hein, gente? Tabita? Não, tá. Oi. Tudo certo? Tudo ok? Fabrício Rocha, muito bom dia, meus amigos. Eu quero cumprimentar a todos aqueles que estão, neste momento, acompanhando este debate através desta transmissão pelo nosso YouTube, pelo E-Democracia. Quero, de forma especial, me dirigir aos meus companheiros nesta manhã, nesse debate virtual promovido pela Transparência, pela Secretaria de Transparência, pela Câmara dos Deputados, que vai falar sobre transparência dos gastos públicos do período de pandemia. Já já eu vou passar a bola ao Fabrício, que vai ser o moderador do nosso debate. Mas eu quero cumprimentar a Carmen Zanotto, deputada federal do Cidadania de Santa Catarina. A Carmen é relatora da Comissão Externa de Ações contra o Coronavírus na Câmara dos Deputados. Nós temos estado juntos na Comissão de Seguridade Social e Família, estivemos por 2 mandatos juntos, por 2 legislaturas. A Carmen é uma militante efetiva, atuante nas questões da saúde. Também o Marcelo Chaves Aragão, secretário de Controle Externo da Saúde no Tribunal de Contas da União. Quero dar as boas-vindas ao Marcelo Chaves Aragão, agradecer por ter aceito o nosso convite, pela disponibilidade de estar conosco nesse debate nessa manhã. Quero também agradecer a presença da Sandra Krieger, é a coordenadora da Comissão de Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público no Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus 19, GEAC Covid-19. Muito obrigado, doutora Sandra. É uma enorme satisfação ter você conosco e podermos ser presenteados nessa manhã com a sua experiência e com a sua atuação, o relato da sua atuação nesse momento importantíssimo. Eu quero também me dirigir às pessoas que estão nos acompanhando, pedir aqui desculpas pelo nosso atraso inicial. Estávamos com algumas dificuldades técnicas já superadas e agora estamos prontos e apostos
para começarmos aqui o nosso debate virtual nessa manhã. Eu quero agradecer a SECOM, agradecer todo o time da CEMID, do COALD e o nosso pessoal da Secretaria de Transparência da Câmara dos Deputados. Fabrício. Obrigado, deputado Roberto de Lucena, secretário da Secretaria de Transparência da Câmara dos Deputados. Muito bom dia a você que está nos acompanhando nessa live. Eu sou Fabrício Rocha, eu sou jornalista, apresentador da TV Câmara e também sou o chefe do Serviço de Dados Abertos da Câmara dos Deputados. Então, nós estamos ligados nessa área de transparência e esse é o assunto, como o deputado disse logo na abertura dessa transmissão, é o assunto desse debate que está sendo promovido pela Secretaria de Transparência da Câmara dos Deputados. A transparência nos gastos públicos nesse período de pandemia, né, no mundo inteiro. Isso é um desafio e aqui no Brasil, especialmente, a gente vê muitas pessoas preocupadas com isso, comentando isso não só no âmbito federal, mas também nos âmbitos estaduais, municipais de todo o país. Como o deputado adiantou, nós temos a presença aqui do Marcelo Aragão, que é do Tribunal de Contas da União, onde é secretário de Controle Externo da área da saúde. Marcelo, tudo bem? Bom dia. Como vai? Bom dia. Bom dia, Fabrício. Prazer estar participando aqui com vocês. Maravilha, Marcelo. Seja bem-vindo. Nós temos também a Sandra Krieger, que é advogada, presidente da Comissão da Saúde no Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Sandra, muito bem-vinda aqui. Bom dia. Bom dia, deputada Carmen Zanotto, minha conterrânea aqui de Santa Catarina, deputado Roberto Lucena, que preside essa sessão. Muito obrigada pelo convite. Doutor Marcelo Aragão, secretário do Tribunal de Contas da União, Fabrício e todos os demais aqui que acompanham. É um prazer e uma honra para mim poder participar desse debate tão qualificado. Maravilha. Eu quero pedir desculpas aos nossos convidados, né? Assim como o deputado Roberto Lucena fez, aos nossos convidados e a todos os nossos espectadores pelo atraso. Nós tivemos problemas técnicos no início da transmissão, um problema de áudio ali que não foi muito fácil de resolver, por isso nós começamos com esse atraso. Mas eu quero lembrar a todos também que nós temos a interatividade ao vivo, né? Durante essa transmissão também você pode participar entrando no portal edemocracia.câmara.leg.br, deixando ali o seu comentário, a sua pergunta sobre os assuntos que nós estamos discutindo. Nós vamos discutir aqui nesse debate com algo de entre 1 hora e meia de duração. Então dá tempo de você assistir, de você desenvolver o seu raciocínio e de você mandar para a gente a sua pergunta, o seu comentário. Se eu não me engano, nós vamos ter também o chat. Nós não estamos com o chat aberto na transmissão do YouTube, mas você pode ali participar pelo E-Democracia. Talvez em algum momento, eu não sei ainda, não fui informado se isso vai acontecer, mas talvez no meio da transmissão se resolva abrir o chat, se isso for possível. Mas, de toda forma, você pode entrar no site do E-Democracia, edemocracia.câmara.leg.br, deixar ali a sua pergunta registrada. Eu vou começar esse papo com o deputado Roberto de Lucena, né, que é o secretário de Transparência da Câmara. Deputado, por que nós estamos debatendo esse assunto agora aqui? Por que se faz necessário falar em transparência, tanto pelo aspecto assim de, tudo bem, nós teríamos uma urgência para falar, ou para que nós estamos debatendo se isso já deveria ser uma garantia, já que existem leis no Brasil que tratam da obrigatoriedade da transparência na administração pública? Perfeito. Fabrício, obrigado. Nós estamos vivendo um momento de excepcionalidade. Nós temos um arcabouço legal que regulamenta e que parametriza as questões de destinação de recursos públicos e de aplicação desses recursos públicos, bem como da prestação de contas. Como nós estamos enfrentando, neste momento, a 12ª pandemia, um momento de enormes desafios, de adversidades, que colocaram não apenas na questão sanitária, como também na questão econômica, o mundo inteiro num estado crítico, de alerta, inclusive um momento absolutamente dramático. Em função deste momento de excepcionalidade, o Congresso Nacional teve que
flexibilizar algumas condições. Por exemplo, quando nós aprovamos o estado de calamidade, e isso naturalmente repercutiu-se nos estados, nos municípios, nós tivemos uma atenuante em relação à questão das licitações. Isso, como eu disse, em função desse momento de excepcionalidade. Agora, muitos municípios em todo o Brasil, vários municípios no Brasil, eles mantiveram as regras, eles fizeram licitações, a grande maioria não o fez. Como trata-se de um momento absolutamente novo, que apresenta variáveis desconhecidas, variáveis novas, nós precisamos, no momento que flexibilizamos os parâmetros, flexibilizamos, por exemplo, a questão da licitação, nós não podemos flexibilizar a questão de transparência, porque ela é um dos instrumentos que vai nos ajudar a evitar que aconteçam desmandos, que aconteçam exageros, excessos, incorreções. E, havendo essas situações, vai possibilitar que nós possamos fazer as devidas correções. Por isso, hoje, nós estamos aqui promovendo esse debate para discutir com a Carmen, com o Marcelo e a Sandra, esse momento tão novo que nós estamos enfrentando, com as variáveis que foram colocadas em função dessa pandemia, um volume muito grande, um volume importante de recursos públicos federais, no caso, que foram liberados para o enfrentamento a essa pandemia, o acompanhamento da aplicação desses recursos e a questão da prestação de contas e, evidentemente, a fiscalização da aplicação desses recursos. Então, nós temos, no momento de calamidade pública, aumentada a nossa preocupação, a preocupação dos órgãos de controle e dos órgãos de controle social em relação à aplicação destes recursos públicos. Por isso, é muito importante ouvi-los, é muito importante que a gente possa abrir essa conversa com a sociedade, esse diálogo com a sociedade. O Congresso Nacional, ele foi sensível ao quadro que a todos surpreendeu. Nós fizemos a nossa parte, temos uma comissão externa que acompanha as ações contra o coronavírus, da qual a deputada Carmen Zanotto é a relatora. Agora precisamos também fazer a nossa parte cumprindo a competência constitucional de fiscalizar os atos, aplicação de recursos do orçamento federal. Portanto, é muito importante que nós tenhamos essa interação e hoje fundamental que nós possamos, em nome dessa busca da transparência, oferecer a palavra a essas lideranças que estão conosco aqui, Fabrício. Pronto, agora foi aberto o microfone aqui, o deputado Luciano tocou nessa questão de se evitar os desmandos. Isso me levou a uma pergunta que chegou aqui, um comentário que chegou na plataforma E-Democracia, mais cedo, que é do José Lito Oliveira Pereira. Ele fala: tudo que não é feito às claras é porque é ilegal ou desnecessário. E pouco antes de a gente começar
a transmissão, os nossos convidados estavam tendo um debate interessante aqui sobre os problemas que os gestores têm enfrentado nas ações de resposta à pandemia do coronavírus, né, pelas responsabilidades envolvidas e porque acaba assim, o posicionamento legal brasileiro acaba muitas vezes levando à judicialização e às vezes à criminalização até das ações dos gestores, mesmo bem intencionados. E sobre isso eu queria falar com a relatora da comissão externa, que está acompanhando essa comissão externa da Câmara, que é a deputada Carmen Zanotto, que estava falando, inclusive, sobre a sua própria experiência como gestora, né, deputada? E essa questão de transparência entra mais ou menos na mesma linha do pensamento que o José Lito escreveu para a gente aqui no E-Democracia. Será que para o gestor a transparência, inclusive nos pareceres que são feitos pelos técnicos, pelo pessoal da área médica, essa transparência ela não pode acabar, de certa forma, também protegendo os próprios políticos, os próprios gestores nas ações que eles precisam tomar? Pronto, meu microfone está liberado. Eu quero saudar o nosso deputado Roberto de Lucena, nosso secretário de Transparência da nossa Casa, da Câmara Federal. Quero saudar a querida doutora Sandra Krieger, do meu estado de Santa Catarina. Sandra, eu estou aqui em Brasília, vocês estão aí no estado. A situação está mais complexa em função do frio e também das preocupações que nós temos com os 3 estados do Sul, porque estamos agora, eu acredito, no momento mais crítico dessa pandemia, que é buscar o controle do vírus no estado de Santa Catarina, Paraná e no Rio Grande do Sul, porque é um dos últimos estados que o vírus está entrando. Então, você que é conselheira, né, e do Conselho Nacional do Ministério Público e presidente da Comissão de Saúde do Conselho Nacional do MP, prazer em estar contigo na manhã de hoje. Da mesma forma, o nosso Marcelo Aragão, doutor Marcelo, secretário do Controle de Contas da União. Deputado Roberto, eu queria destacar a importância da nossa Secretaria de Transparência ter propiciado este debate, que eu acredito, sim, nós vamos, como Comissão Externa de Acompanhamento das Ações que o nome era bem extenso, agora a gente já está até com mudança do nome, mas nessa comissão que procura trazer para o debate todas as semanas, de terça a quinta, as ações e os especialistas no enfrentamento desta pandemia. Eu não tenho a menor dúvida, Fabrício, em seu nome quero saudar todos os técnicos e toda a equipe da Secretaria de Transparência por estarem nos apoiando na manhã de hoje neste importante debate, que é mais uma ação da Câmara Federal. A nossa comissão, ela tem como propósito e como Constituição mais a busca de alternativas para o enfrentamento da pandemia. A comissão do Senado, ela já está mais fechada nas suas ações. Ela busca a destinação, acompanhar a situação fiscal e financeira das medidas relacionadas ao Covid, que ela é uma comissão mista, Câmara e Senado. Nossa comissão foi instalada ainda no dia 11 de fevereiro, e eu faço essa retrospectiva para as pessoas que estão nos acompanhando compreenderem um pouquinho a magnitude do que nós estamos vivendo e das ações que os 3 entes federais, União, Ministério da Saúde, Estados e municípios, tiveram que enfrentar num curto espaço de tempo. Todos nós lembramos do mês de janeiro, quando o presidente da República estava sendo demandado para buscar os brasileiros que estavam em Wuhan, no epicentro desta pandemia. Eles estavam isolados e queriam retornar para o Brasil. E, naquele momento, o presidente dizia que nós não tínhamos uma legislação suficiente para trazê-los, para repatriá-los. E foi numa sexta-feira, eu comecei esse trabalho conversando, finalzinho de janeiro, com o nosso presidente Rodrigo Maia, com o então ministro Mandetta, com o secretário de Vigilância em Saúde, Dr. Wanderson. Nós tínhamos, sim, alguns textos que davam proteção, mas isso não estava num único arcabouço jurídico, e a gente aprovou rapidamente na Câmara Federal o PL 23, hoje a Lei do Enfrentamento dessa Emergência Sanitária Internacional, que é a coluna mestra de todas as ações que estão sendo feitas. Né, deputado Roberto, acredito que foi
o texto aprovado mais rápido na nossa casa. Ele chegou na terça-feira, nós votamos ele, chegou às 13 horas, às 22 já estava aprovado na Câmara, o Senado aprovou na quarta e na quinta o presidente da República já sancionou. Mas eu tenho certeza que quem está nos acompanhando, e todos nós praticamente, não tínhamos lá naquele comecinho de fevereiro a noção de que esse vírus iria se espalhar pelo mundo com a rapidez e a magnitude que ele se espalhou. Mas, mesmo assim, após a aprovação do texto, eu apresentei uma proposta de comissão externa, o deputado Dr. Luizinho, que é o nosso presidente, também apresentou, foram 2 requerimentos, e também apresentei um requerimento de comissão geral, que é aquela onde a gente debate no plenário todas as ações com especialistas no plenário principal da Casa. Que a nossa comissão geral aconteceu no plenário 2, porque naquele dia nós tínhamos a reunião do Congresso Nacional, então tinha apreciação de vetos presidenciais e PLNs, então a gente não conseguiu fazer a reunião no plenário principal. O presidente Rodrigo Maia fez a abertura da nossa comissão geral lá no plenário 2, com vários especialistas que nós tínhamos lá presentes, gestores de saúde e o ministro Mandetta, isso no dia 11 de março. Mas ainda em fevereiro, após a instalação da nossa comissão, nós fomos ao Ministério da Saúde. Naquele dia, inclusive, o ministro Mandetta tinha uma viagem internacional. Quem nos recebeu foi o ministro Gabardo, que estava em exercício, com a preocupação inicial. Qual era a nossa preocupação inicial? A garantia dos respiradores e dos EPIs. E já tinha um processo licitatório sendo iniciado pelo Ministério da Saúde, mas já apresentava dificuldades de fornecedores. Por isso que nós tivemos que avançar com alguns textos legais, inclusive proibindo a exportação daquilo que se produzia no Brasil, para que a gente pudesse garantir, então, para a rede pública brasileira e os hospitais privados, esses equipamentos e esses materiais. Pois bem, todos nós conhecemos toda a dificuldade que foi na aquisição dos respiradores, na aquisição de EPIs, porque a gente não pode enfrentar uma pandemia sem proteger os trabalhadores da área da saúde. E nós não conseguimos nem máscaras, nem aventais e nem respiradores. Por quê? Porque o Brasil, assim como o mundo, dependia muito da indústria da China. Então, nós exportávamos muito. Quando as compras foram se consolidando, os Estados Unidos resolveu adquirir para ele aquilo que era para chegar no país. Mas a gente precisa agradecer nesse momento a indústria brasileira, que rapidamente se reinventou, mesmo sem o apoio necessário, porque a gente queria que o Ministério da Economia tivesse entrado muito antes nesse debate, que era estimular e fortalecer a indústria nacional para a produção de respiradores e EPIs. Mas a gente pode, numa avaliação inicial, dizer que, apesar de tudo aquilo que a gente está vendo na imprensa com relação ao problema na aquisição e no sobrepreço desses respiradores, e aí eu quero dizer que, para mim, o controle externo é, sim, e são os órgãos responsáveis para o acompanhamento de todas as ações, e eu sempre disse que a gente precisa sempre reforçar o papel do Ministério Público, o papel dos tribunais de contas, da Polícia Federal, porque eles é que vão fazer, em especial, o acompanhamento dos processos que foram realizados por compra direta, mas bem intencionados, e dos processos que teve a busca de desviar recursos para enriquecimento ilícito, se apropriando e se utilizando de um momento muito sensível para o país. E quando eu digo sensível é porque, se nós olharmos para o mês de março, depois do dia 11, quando voltou a delegação do presidente da República da viagem aos Estados Unidos, é que isso tomou uma dimensão maior. Até aquele momento, parecia que éramos nós da Comissão de Seguridade Social e Família, junto com a comissão externa que já estava instalada, os gestores, e que estávamos mais preocupados com esta pandemia. Mas, a partir daquele momento, tomou uma outra proporção no país, e aí a sociedade como um todo passou também a compreender a complexidade do que nós poderíamos viver aqui no Brasil. Então,
aquisição de materiais e equipamentos a partir da legislação autorizada por nós, inclusive, parlamentares, nessa situação de emergência, ela se fez necessária. Eu não vejo nenhum problema na aquisição de materiais e equipamentos por compra direta, desde que não se tenha se utilizado deste mecanismo para se apropriar do erário público, para se apropriar de um recurso que é muito importante para salvar vidas. Por isso que a gente fez várias liberações de medidas provisórias, aprovações, várias iniciativas legislativas de garantir os recursos necessários para o setor saúde no enfrentamento desta pandemia. Em algumas reuniões, eu tenho dito que o trabalho do controle externo não vai se encerrar, muito pelo contrário, ele vai se acentuar a partir desse momento todo que estamos vendo da pandemia, mas na busca de respostas para aquilo que nós estamos vendo nos veículos de comunicação, que é compra de respiradores de indústrias e empresas que nunca existiram, que o fornecedor, o telefone dá num estabelecimento que não é nenhum estabelecimento de saúde, como foi o caso da compra e aquisição do estado de Santa Catarina, mas o único fornecedor naquele momento internacional que os gestores tinham era a China, e a China exigia o pagamento antecipado, e isso foi um problema muito grave e muito grande para os gestores de saúde. Então, eu digo assim, respirador adquirido, pago e não entregue, precisa sim ser investigado, e os órgãos de controle externo estão fazendo isso, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, as Assembleias Legislativas e a Câmara também. No nosso relatório nós vamos apontar essas fragilidades, sobrepreço da mesma forma, mas a gente precisa fortalecer cada vez mais, porque nós não podemos passar para a sociedade a leitura de que todos os gestores e todo o serviço de saúde tentou se apropriar desse erário público, quer seja uma unidade hospitalar prestadora de serviço do SUS, ou um hospital público, ou uma secretaria municipal, uma secretaria de Estado, porque esse é o momento também da gente reconhecer todos os avanços do Sistema Único de Saúde, em especial as fragilidades, os vazios assistenciais que nós tivemos país afora. Mas para a gente poder ter transparência, além dos gestores terem que alimentar todos os sistemas de transparência, eles precisam reconhecer a fonte do recurso. Eu tenho ouvido muito, como relatora, e recebo algumas ligações nesse sentido, de que o governo federal não mandou os recursos para os estados e municípios. O governo federal mandou, sim, os recursos. A Segov tem procurado publicizar isso, mas quando esse recurso chega no estado, ele precisa ser reconhecido como um recurso da União, a partir da aprovação dos textos legais que aqui aconteceram, ou por medida provisória, ou por projetos de lei, e dizer que aquele equipamento ou aquele serviço está sendo financiado com aquele recurso extraordinário que está sendo encaminhado. Porque não foram nenhuma nem duas vezes que a gente ouviu, não, a União não mandou. A União está financiando todos os leitos extras de UTI Covid, com valor de R$ 1.600 a diária por 90 dias, daqui a pouco deve estar prorrogando esses valores. Os hospitais filantrópicos, todos e públicos, toda a rede hospitalar e prestadora de serviço hospitalar ou ambulatorial, está recebendo os recursos baseado na média dos últimos 12 meses, então, mesmo que tenha caído a produção de cirurgias eletivas, de outros internamentos, isso está sendo ressarcido pela média dos últimos 12 meses pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde conseguiu encaminhar alguns equipamentos de respiradores, mas também de EPIs, mas esse recurso que está indo também precisa para que estados e municípios também façam aquisição. Então, só para concluir, o portal Transparência de cada Secretaria Municipal de Saúde, de cada Secretaria de Estado da Saúde, precisa ser acompanhado. Os processos licitatórios precisam ser acompanhados pela sociedade civil também e pelos conselhos municipais e estaduais de saúde, que são responsáveis pelo acompanhamento dos orçamentos
dos estados e municípios. É sobre essa conclusão que a senhora fez mesmo, que a senhora levantou uma bola para eu passar aqui para a Sandra Krieger, que está representando aqui o Conselho Nacional do Ministério Público. Essa questão, e até mesmo a dúvida que existe na sociedade, que gera esse tipo de pergunta, será que o governo federal passou mesmo dinheiro ou não? Será que isso chega ao cidadão, Sandra? E aí eu queria perguntar para você, tanto na ótica do cidadão, quanto para a ótica dos órgãos de controle. Será que isso é divulgado de forma clara, de forma a evitar que haja esse tipo de dúvida? Será que o cidadão tem acesso à informação de que recebeu, que o estado dele, a cidade dele recebeu recursos para comprar o respirador, para tomar alguma ação? A transparência hoje é satisfatória, tanto para o cidadão quanto para os órgãos de controle? Obrigada pela pergunta, Fabrício. Na sequência do que disse a deputada, é uma preocupação muito grande de todos os organismos de controle, sejam o controle externo, sejam os controles internos dos organismos estatais, de efetivamente poderem trabalhar com a informação, porque não é apenas a disponibilidade dela. Veja, eu tenho o privilégio de integrar 2 conselhos que são, acho que na minha concepção, a representação da cidadania do mesmo modo colaborativo aqui com a Câmara dos Deputados e os demais organismos, que vem a ser a Ordem dos Advogados do Brasil, da qual eu faço parte como conselheira federal pelo Estado de Santa Catarina, e nessa condição, e não como promotora de justiça, eu não faço parte da carreira do Ministério Público, mas integro um órgão de controle do Ministério Público Nacional, que é o CNMP, e lá sou conselheira. Então, dentro dessa visão holística que nós, procuradores, advogados, membros do Ministério Público e integrantes de diversas carreiras jurídicas, algumas questões devem ser pontuadas. A primeira delas, nós estamos diante de uma situação que não há paradigma do ponto de vista saúde e também não há paradigma do ponto de vista jurídico. Nós temos uma legislação que, como disse a deputada e também o deputado Lucena, menciona uma série de situações que, de um certo modo, estabelece uma nova maneira de olhar a contratação na administração pública, né? Seja por intermédio da própria lei 13.000, deputada me ajuda, 13.979, né, de agora de 2020, seja por estabelecimento de novos critérios para o gestor público. E aí volto à sua pergunta, Fabrício. Como a gente estabelecer para o cidadão algum tipo de informação que ele consiga compreender a aplicação do recurso? Nós temos um sistema de saúde brasileiro que é exemplo para o mundo inteiro, né, deputada? Nosso Sistema Único de Saúde, estabelecido a partir da concepção da Constituição de 88, é, sem dúvida nenhuma, uma das melhores concepções no mundo. E diante do tamanho do Brasil, da dimensão territorial, do número de estados, do número de municípios, é evidente que a informação concatenada de tudo isso, ainda mais no momento de pandemia como nós estamos, é efetivamente muito difícil de ser trazida à população. Então, no Conselho Nacional do Ministério Público, a gente tem desenvolvido algumas ações com vistas a instrumentalizar, especialmente os promotores de justiça, os procuradores da República, com informações, com dados, com detalhamentos daquilo que já existem nos portais de saúde dos órgãos públicos todos, para que a gente consiga perceber efetivamente qual é a maneira de trazer o controle e, ao mesmo tempo, trazer para o gestor a compreensão de que aquele momento é um momento muito diferente de todos aqueles que nós vivenciamos. Então, trazendo a resposta objetiva à sua pergunta, Fabrício, e complementando o que disse a deputada Carmen, a gente precisa trabalhar com a informação, trazer ela à população, mas, ao mesmo tempo, dotar o gestor de compreensão daquilo que ele está enfrentando. E que a lei de introdução ao direito brasileiro trata como dificuldades reais. Isso não sou eu que estou dizendo, é uma terminologia adotada pelo artigo 22 da lei de introdução ao direito brasileiro. A norma deve levar em conta as dificuldades reais do gestor. Hoje,
temos dificuldades reais muito maiores do que tudo aquilo que a gente enfrentou até então. Microfone. Eu estava mudo aqui. É uma condição excepcional, sem dúvida, né? Mas talvez a gente entre. Isso aí é uma pergunta boa para jogar aqui para o Marcelo Aragão, representando o Tribunal de Contas da União, Marcelo. Mas se essa condição é tão excepcional assim, por alguma eventual falta de preparo para a transparência dessas ações antes. O Brasil vinha fazendo o seu dever de casa na abertura de dados, na clareza da informação para o cidadão e para o próprio gestor, para embasar melhor as suas decisões e para o acompanhamento daqueles que elegeram os gestores, os políticos que ocupam os cargos? Bom, Fabrício, bom dia a todos, bom dia ao deputado Roberto Lucena, a deputada Carmen Zanotto, a conselheira Sandra Krieger. Antes de responder a sua pergunta, vou fazer uma abordagem muito rápida, objetiva, em relação ao trabalho do Tribunal de Contas da União. Desde o momento em que iniciou a pandemia, o Tribunal aprovou um acompanhamento especial, acho que já foi anunciado em comissões do Congresso e para a mídia, imprensa de uma forma geral, pelo nosso ministro-presidente, José Múcio, um acompanhamento especial que tinha o propósito de, no primeiro momento, como grande objetivo, de orientar o gestor, de dar segurança jurídica ao gestor, de apontar riscos, né? Esse era o nosso papel. Nós não podíamos atrapalhar a agilidade na tomada de decisão para salvar vidas. Então, essa sensibilidade é muito clara desde o início da nossa atuação. São 28 acompanhamentos envolvendo políticas públicas, programas governamentais, pastas ministeriais, e um deles na área da saúde. Aliás, mais de um, porque temos estratégias diferenciadas, mas o principal, vamos dizer assim, acompanhamento envolvendo a saúde, ele é relatado, conduzido pelo ministro Benjamin Zimbler e eu conduzindo a Secretaria de Controle Externo responsável. O deputado Roberto Lucena e também a deputada Carmen Zanotto falaram muito a respeito da lei, né, que flexibilizou a Lei 13.979, e a gente tem tido sempre nesse intuito de orientar o gestor, de tentar mostrar que, em que pese a lei ter flexibilizado alguns procedimentos, mas que a gente tem que ter alguns procedimentos mínimos que são exigidos, especialmente em relação a preço, em que pese toda uma dificuldade hoje existente, né, com os preços que estão bem acima daqueles que vinham sendo praticados em normalidade, mas também quantitativos. Às vezes surgem aquisições sem uma definição mínima que seja dos quantitativos, a exemplo da compra de aventais no Ministério da Saúde, que surgiu uma necessidade de uma compra de 80 milhões de aventais, envolvendo quase R$1 bilhão, e nós apontamos, olha, não existe no processo uma memória de cálculo simples em relação a essa necessidade desses quantitativos, apontando alguns riscos e outros riscos no processo. E o próprio gestor, sentindo ali que foi definida essa compra, né, talvez no momento assim, da gestão da crise de uma forma mais assodada, tomou a decisão própria, não foi nenhuma determinação do TCU de revogar a aquisição, né? Então, assim, o mínimo em termos de preço, quantidade, qualidade, especificação, isso é fundamental. Isso a gente está verificando. Agora, sem naturalmente engessar, sem prejudicar, sem amedrontar o gestor, o bom gestor, né? Aquele gestor bem intencionado. Estávamos conversando aqui mais cedo com a deputada Carmen Zanotto, que já foi gestora e estava nos relatando essa preocupação, esse receio do bom gestor. Isso a gente tem que assegurar e dar essa tranquilidade, né? Em relação à transparência, Fabrício, portal não falta, né? A gente tem vou ficar restrito, sua pergunta foi mais ampla, né, em relação à questão da transparência, mas trazendo aqui para o momento da pandemia, eu diria assim, tem portal da transparência pela CGU, que trata da execução orçamentária, tem o portal do Tesouro Transparente, que trata dos gastos globais, portal do Ministério da Saúde tem 3 grandes portais, um de leitos e insumos, né, quanto foi transferido de respiradores, de máscaras, de EPIs, de profissionais médicos para os estados, municípios, tem isso claramente lá demonstrado por estado, por unidade da federação, município. Tem o portal Covid, que já foi objeto, né, de questionamentos, mas hoje ele
traz informações epidemiológicas e de uma forma bastante adequada, e ainda tem o portal de compras para atender a lei 13.979. O problema, às vezes, é que nem sempre essa quantidade grande de portais facilita a vida do cidadão, né? de acessar esse dado. Às vezes, esses portais exigem um pouco de conhecimento de contabilidade pública, de execução orçamentária e financeira, que nós, profissionais de controle, temos, às vezes, alguma dificuldade, que dirá o cidadão, né? Então, essa é a dificuldade. Nem sempre essa quantidade muito grande de portais facilita essa visão, essa análise, esse olhar do cidadão no controle social. Mas todo o nosso trabalho é nesse sentido, de sempre, eu diria assim, boa parte desses acompanhamentos do TCU sempre tem a transparência como um objeto fundamental. Nós estamos fechando para submeter ao ministro relator o segundo relatório parcial do nosso acompanhamento em relação aos gastos do Ministério da Saúde. Tem um capítulo, nós fizemos questão, até orientado pelo ministro, de ter um capítulo específico para a transparência. E ali a gente aborda os aspectos positivos, boas práticas, o que se tem. Agora temos uma série de oportunidades de melhoria, de aperfeiçoamento. O gestor quer melhorar, quer aperfeiçoar. Ele precisa, às vezes, ser melhor orientado, ter as condições. Ok? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu acho que sim, Marcelo. E eu vi que a deputada Carmen Zanotto pediu a palavra ali, levantou a mão. Diga, deputada. O áudio da deputada está desligado. Pronto. Opa, desligaram de novo. Ativo. Pronto. Eu queria aproveitar e pedir para o doutor Marcelo esse olhar do Tribunal de Contas da União e esse conjunto grande de portais que nós temos para mostrar transparência. Se nesse momento a gente poderia exercer e buscar alternativas que fossem mais claras para o cidadão, que ele pudesse, como se a gente pudesse pensar assim, em unificar alguns portais, tipo, quando se trata de compras, termos um único portal, né? Quando se trata da questão epidemiológica, daí um outro portal. Eu acho que a gente acaba causando muita dúvida naqueles que gostariam e desejam fazer o acompanhamento. Eles não sabem se olha o site da Secretaria Municipal, Estadual, do Tribunal de Contas do Estado e da União, se tem alguma construção no sentido de unificarmos um pouco mais, porque cada vez mais nós temos que aprimorar a gestão e aprimorar o zelo ao erário público. Porque se eu fizer uma compra equivocada, no poder público e na área da saúde, isso é muito mais complexo, porque eu posso estar colocando um monte de vidas em risco. Ou seja, a falta do recurso para salvar outros tratamentos, outras pessoas, porque eu fiz uma compra equivocada. Então, se o Tribunal de Contas da União pensa e tem discutido com os tribunais de contas dos estados uma unificação das bases de dados para facilitar o acesso dos usuários que queiram fazer o acompanhamento. Carmen, inclusive, Carmen, Fabrício e Marcelo. Obrigado pela pergunta, deputada. Inclusive, excelente. Nós temos, assim, se no âmbito federal nós temos algumas boas práticas em termos de divulgação de informações, eu nem falei dos portais todos, esqueci de falar do portal da Casa Civil, da Presidência da República, né, lá do SECOP, do Comitê de Coordenação das Operações, que faz um belíssimo trabalho para atender nessa articulação, né, que a senhora já falou, né, da SEGOV, junto com a SEGOV, Casa Civil, para atender lá os entes subnacionais. Mas, assim, o grande desafio, de fato, deputada, é o recurso na ponta, né? Nem sempre, porque quando o Fundo Nacional de Saúde transfere o recurso para o Fundo Estadual, Fundo Municipal, aí entra na gestão lá do ente subnacional, e aí nós temos realidades muito díspares, né? Muito diferenciadas. Nós, preocupados com essa questão da transparência, da aplicação do recurso lá pelo Estado, pelo município, o Tribunal aprovou um trabalho articulado com nossas 20 e tantas secretarias estaduais, que aí agora foram redefinidas, né, em termos de atuação, são unidades mais administrativas, braço do Tribunal, mas sem uma capacidade operacional, mas tem toda uma articulação com as redes de controle locais. Então, o nosso secretário lá
no Estado, ele se articula com o Tribunal de Contas local, com o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público Federal, com o delegado da Polícia Federal, com a Polícia Federal, no sentido de, não só, assim, dependendo da realidade de cada Estado e conjunto de municípios, agem na linha de aumentar a transparência, numa linha de orientar o gestor, de soltar algumas orientações, ou então numa linha de infelizmente, quando é fraude, corrupção, claramente identificada, de responsabilizar, né? Enfim, de ter uma atuação mais na linha da responsabilização. Então, existe um trabalho articulado, sem dúvida nenhuma, TCU, TCEs, Ministérios Públicos e Polícia, no sentido de, quando é desvio de recurso, atuar como deva ser na sanção, na responsabilização penal, civil, administrativa, agora também no sentido de sempre contribuir para aumento da transparência, como foi agora no caso de Pernambuco. Não sei se a conselheira Sandra poderia dar o depoimento, um trabalho belíssimo feito, né, pelo Ministério Público, com o Tribunal de Contas também do Estado de Pernambuco, na rede de controle, de reverter uma situação lá de dificuldade de transparência. Então, assim, é um trabalho árduo, diário, articulado, em conjunto. Nós não estamos todos agindo, né? Essa união, essa articulação é fundamental nesse momento, e nós temos essa diretriz claramente estabelecida pelo nosso presidente José Múcio, de atuarmos em conjunto, articulados. E esqueci, né, o principal parlamento, né, o controle externo, o titular do controle externo, que é o Congresso Nacional, com suas comissões. Então, é uma rede que tem dado bons resultados. Lógico, toda a dificuldade existente em termos de tecnologia, de recurso, no momento de crise, né? Gerenciar a crise não é uma tarefa simples nesse momento. Às vezes a prioridade é salvar vidas, mas temos sempre essa... E eu não sei se eu tenho mais um minutinho para dizer de uma ousadia do TCU. Mesmo nesse momento de pandemia, de crise, o tribunal assinou, semana passada, um termo de cooperação técnica, TCU, CGU, e ministro da Saúde, ministro interino general Pazuello, assinamos um acordo de cooperação técnica para melhorar as políticas públicas do Ministério da Saúde. Olha, em plena pandemia, né, ousado, mas temos todo o interesse do Ministério, estão querendo de fato, e a transparência é o primeiro tópico lá, que a CGU até apontou e nós endossamos, numa discussão imediata com o Ministério para aumentar a transparência. Eles querem, eles precisam ser orientados, melhor orientados. Bem colocado aí, Marcelo, e você até falou da questão do papel estabelecido pela Constituição do Congresso Nacional de atuar na fiscalização, e chegou uma pergunta para a gente do Observatório Social do Brasil, do Ney da Nóbrega Ribas. De quem é a competência de fiscalizar o cumprimento das leis e recomendações? É uma pergunta para a qual eu gostaria de puxar de volta aqui para o debate o deputado Roberto de Lucena, que está quietinho ali nos acompanhando, já desde o começo, ele ainda não se manifestou, mas que falasse um pouquinho sobre isso, o deputado, sobre o próprio papel de fiscalização do Congresso Nacional e sobre talvez alguma visão de que fiscalização é algo que cabe exclusivamente aos órgãos de controle, mas, ao mesmo tempo, existe esse papel constitucional do Congresso e a própria participação social nessa questão da fiscalização, não é, deputado? Uhum. Fabrício, primeiro eu gostaria de voltar um pouquinho à fala do doutor Marcelo e da Carmen, quando foi colocado da quantidade de portais de transparência que nós temos à disposição do cidadão. E a Carmen, ela levantou, ela defendeu a tese de que nós começássemos a promover uma convergência, de maneira a enxugar um pouco o número de canais aos quais o cidadão precisa recorrer para buscar as informações que são seu direito e são do seu interesse, e nós pudéssemos organizar melhor essas informações nesses canais. Um número menor, um número mais reduzido, mas onde nós pudéssemos concentrar essas informações. Há uma outra questão que me parece, às vezes, me passa a impressão de que a maneira
em que esses canais são dispostos, à disposição em que as informações são colocadas, elas o são exatamente para dificultar a compreensão do cidadão em relação às informações que ali são colocadas. E eu não estou, assim, exagerando quando faço aqui essa colocação, que me parece, em alguns casos, que para cumprir a exigência da lei, são oferecidos canais de transparência, a exemplo dos portais, mas o verdadeiro interesse é o do cumprimento da lei, e não o de verdadeiramente fazer com que as informações sejam compreendidas pela sociedade. Nisso, nós temos um papel muito bem desempenhado pelas organizações de controle social. Elas têm nos ajudado muito o poder público e os seus órgãos fiscalizadores a aperfeiçoarem o nosso modelo de transparência. É lógico que, no Brasil, nós avançamos de maneira muito positiva, muito satisfatória, na lei de transparência, a lei de acesso à informação. Nós não estamos no lugar que estávamos há alguns anos atrás. A Câmara dos Deputados, por exemplo, é uma referência internacional de dados abertos. Essa tem sido a nossa busca, nós temos nos dedicado a isso e, de uma forma geral, tem havido um esforço do poder público na direção de uma maior transparência. Agora, nós chegamos a um nível, ainda não é o satisfatório, mas que a sociedade não admite mais qualquer tipo de retrocesso. Por isso que, de maneira efetiva, o Congresso Nacional, que da mesma forma foi sensível, como disse a Carmen, no momento que ele foi demandado, que ele foi exigido, ele precisava deliberar, precisava tomar decisões frente aos desafios impostos pela pandemia, ele também, por um trabalho feito pela Secretaria de Transparência da Câmara dos Deputados, um trabalho feito em parceria com o TCU, que abriu 27 frentes de controle para acompanhar a execução desses recursos públicos federais, nós conseguimos garantir um não retrocesso às conquistas promovidas pela Lei de Acesso à Informação. Então, eu quero aqui reconhecer o importante trabalho feito pelas organizações de controle social. Sem esse trabalho efetivo, a mobilização da sociedade, certamente nós não estaríamos onde estamos. A competência constitucional de fiscalizar o recurso público, a execução do recurso, é do Congresso Nacional, é da Câmara dos Deputados, é do parlamentar. Agora, nós temos o TCU como um órgão de assessoramento do Congresso Nacional para essa finalidade. E, de maneira efetiva, nós conseguimos garantir os avanços, aperfeiçoar o nosso modelo de transparência, os instrumentos de transparência, através da própria mobilização da sociedade, via as organizações de controle social. Então, é muito importante, eu concordo com a Carmen, que nós possamos enxugar, diminuir o número de canais e fazer com que esses canais sejam mais acessíveis.
e fazer com que as informações dispostas neles sejam de tal forma claras que seja possível a qualquer cidadão brasileiro acessar essas informações e compreender as informações dispostas ali. Isso é fundamental para nós garantirmos o processo transparente e garantirmos a eficiência na fiscalização, no processo de fiscalização. Agora, além da Câmara, com apoio do TCU, é muito importante também, e o trabalho das organizações sociais, a Câmara, as câmaras municipais na ponta, juntamente com os conselhos municipais, participem de maneira comprometida e efetiva desse movimento constante de fiscalização e de transparência. Sem isso, nós não conseguiremos garantir que não haja um retrocesso nas conquistas que já foram feitas em relação à transparência, em relação à fiscalização. Deputado, agora sobre esse ponto que o senhor falou e que a deputada Carmen Zanotto também apontou, eu queria fazer uma pergunta para a Sandra Krieger, né, que está aqui representando o Conselho Nacional do Ministério Público, como advogada e representante da própria sociedade, sobre essa questão da unificação da visão. Porque, primeiro, existe um aspecto de que é tradicionalmente muito difícil, Sandra, unificar dados de bases distintas nacionais. E a gente tem um exemplo muito claro na área de segurança pública. Até hoje não existe apesar de haver previsão legal para isso, não existe uma base unificada que mostre, por exemplo, o número de assassinatos com precisão, de homicídios ocorridos no Brasil em todas as unidades, só para dar um exemplo. Então, assim, existe uma dificuldade histórica nessa integração de base. E também a questão de se unificar a visão, por um certo lado, isso também traz um recorte de transparência, né? E especialistas em transparência dizem assim, a transparência de verdade deve permitir que sejam visualizados aspectos diversos em cima dos mesmos dados. Talvez a visão unificada ela traga um certo problema quanto a isso e também a questão da confiabilidade, porque a gente viu um certo vai e volta, por exemplo, nos números do Ministério da Saúde sobre a pandemia, e acabou criando um problema de credibilidade tal que órgãos da imprensa, a chamada grande imprensa, acabaram optando por fazer um levantamento próprio junto aos conselhos de secretários de saúde, né, a Secretaria de Saúde estaduais, em vez de confiar e divulgar os dados do próprio Ministério da Saúde. Como que você vê essa ideia de unificação simplificada? Será que isso funcionaria? Será que isso é confiável? Ou haveria alternativas que permitiriam aspectos diferentes serem obtidos em cima dos mesmos dados? Eu queria registrar aqui, atendendo essa tua indagação e essa provocação, né? É muito difícil unificar dados quando nós estamos tratando de um sistema federativo como o nosso, no qual, num modelo absolutamente diverso, inclusive, de outros sistemas federativos do mundo, nós temos autonomia legislativa, administrativa e financeira também dos municípios. Então, imaginar um Estado unitário unificando dados é muito mais simples, né? Um Estado politicamente, do ponto de vista da Constituição, unitário, do que um Estado federativo como o nosso, onde cada um dos entes políticos é autônomo entre si. Mas veja, na visão, e aí vou dar a visão exatamente do CNMP nesse momento, o presidente do CNMP e Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, quando iniciou toda a questão da pandemia, já em fevereiro, constituiu um gabinete integrado. E esse gabinete integrado de acompanhamento do Ministério Público Brasileiro de todas as ações, sejam as ações voltadas à informação dos membros, sejam as ações de compartilhar boas práticas. Então, na mesma esteira do que Marcelo Aragão coloca aqui, de celebração desse termo de cooperação entre os entes, o Conselho Nacional do Ministério Público também subscreve esse termo de cooperação baseado em duas premissas fundamentais. Tudo que nós fizermos de informação sistematizada, não apenas à sociedade, mas ao membro do Ministério Público Nacional,
dos seus diversos ramos, procuradores do trabalho, procuradores de justiça dos estados, promotores de justiça, procuradores da República, com vistas a um entendimento integral daquilo que está sendo aplicado de recursos, é fundamental para que a gente consiga, interpretando esses dados, promover ações concretas. Ações, não só ações judiciais, mas ações colaborativas. Além desse exemplo de transparência junto ao Ministério Público de Pernambuco, é também de se registrar outras boas práticas que nós temos colacionado na página do CNMP, como a do Estado do Paraná, que a Procuradoria de Justiça do Estado do Paraná, utilizando-se esses portais todos, ela traz ao cidadão, e aí no Estado, né, essa é a dimensão territorial, todos os dados relativos a compras, licitações, dispensas e todos os contratos administrativos nesse momento da Secretaria de Saúde Estadual. Então, assim, utilizam-se essas plataformas todas, com vistas a, eu vou usar uma expressão aqui, Marcelo, depois me corrija se ela for ruim, traduzir essas informações para que não só a população consiga entender um pouco melhor, mas o próprio membro do Ministério Público possa trabalhar em conjunto com os outros segmentos, seja das organizações não governamentais, como disse a deputada Lucena, que tem exercido um brilhante papel. A OAB trabalha muito com especialmente os portais de transparência de cidadania e dos observatórios, estados e nacional. É um trabalho muito significativo que eles vêm desenvolvendo, mas também para que o membro do Ministério Público possa agir lá na base. O que esse termo de cooperação nosso, só mais um minutinho para concluir, o Ministério da Saúde, de onde ele veio justamente da dificuldade que o Ministério da Saúde tem de estabelecer mecanismos de controle na aplicação do recurso. E não estou falando aqui de boas ou más práticas na dispensa ou na gestão de licitação, eu estou falando na aplicação dos recursos que o Ministério da Saúde repassa, como disse a deputada Carmen, aos estados e, por sua vez, aos municípios. Sabe incrível, né? Mas o nosso país é tão complexo que o Ministério da Saúde, ele sabe o recurso que ele mandou, mas ele não tem dimensão de no que ele foi aplicado lá nos estados federados e nos municípios. Então, há uma necessidade premente da gente trabalhar essas informações. E nada melhor do que a junção desses órgãos, né? Sociedade Civil Organizada, Câmara dos Deputados, Tribunal de Contas dos Estados e da União, Ministério Público Nacional, para que a gente possa trabalhar em conjunto, né? É cooperação mesmo, né? Aqui a gente está tentando atingir uma finalidade, eu acho que conjugada entre todos nós, e trabalhar com a informação. Transparência não significa apenas entregar a informação, mas significa, na minha opinião, traduzir essa informação para que ela seja compreendida. É isso que eu queria acrescentar, Fabrício. Muito bem colocado. Eu tendo a concordar com você, a minha experiência como encarregado pelos dados abertos da Câmara, realmente eu tenho que concordar com isso que você disse. Transparência vai além da publicação de dados, necessariamente. Marcelo Aragão, eu sei que você levantou a mão, você está querendo fazer algum comentário, mas eu estou recebendo provocações, nós estamos recebendo provocações aqui pelo canal de bate-papo do YouTube também. Então eu vou pedir para você colocar rapidinho aí o que você quer falar, que depois eu já vou emendar uma outra pergunta para você. Você é extremamente objetivo. Eu concordo plenamente com o deputado Alberto Lucena, com a conselheira Sandra Krieger, em relação à unificação dos portais. O que acontece, às vezes, na administração pública é que você tem muitas caixinhas, né? Você tem muitos órgãos, e às vezes falta uma coordenação desses órgãos, uma visão única, uma estratégia que coordene, que articule. E aí você fica, cada órgão, às vezes, com a sua missão, com o seu portal, querendo divulgar os seus resultados, e você às vezes não tem essa consolidação, essa visão mais ampla, típica de centros de governo, enfim. Mas não queria aqui, nesse momento, abordar isso, só concordar plenamente com o que já foi dito, mas só para que não fique sem a resposta do representante do observatório, quanto à competência fiscalizadora, né, fiscalizatória. Há conflitos de entendimento, claramente, em relação ao recurso transferido pelo Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e municipais, mas eu vou falar em relação à jurisprudência hoje do TCU e do Supremo Tribunal Federal, o entendimento do Ministério Público. Se o recurso é federal e é transferido para os entes subnacionais, né, mesmo que seja na modalidade fundo a fundo, a competência é sim federal.
Tá? O recurso é federal. Agora, logicamente que nós temos que respeitar a competência local. Se a Constituição, por exemplo, local estabelece que compete ao Tribunal de Contas local também fiscalizar, quase que se estabelece uma competência concorrente, vamos dizer assim, ali em relação àqueles recursos. A mesma coisa no Ministério Público Federal. Se há desvio de recurso, o Ministério Público Federal tem a legítima jurisdição. Do ponto de vista, se eu não estiver enganado, a Sandra possa me corrigir, do ponto de vista da improbidade administrativa, aí já é competência do Ministério Público Estadual, porque foge da... Então, assim, é por isso da rede de controle, por isso essa necessidade dessa articulação, dessa troca de informação entre os órgãos de controle, né? Agora, respondendo objetivamente à pergunta do representante do observatório, a competência é federal, o Tribunal de Contas da União atua, o Ministério Público Federal atua, respeitando também a competência local. Pronto, agora, como eu disse, Marcelo, eu vou agora te passar uma pergunta que está vindo de um conjunto de manifestações, na verdade, que estão acontecendo agora no canal de bate-papo do YouTube durante essa nossa transmissão, e qualquer um dos convidados que quiser também falar a respeito, por favor, sinta-se à vontade. Mas eu estou vendo, por exemplo, chegou uma mensagem da Regina Silva dizendo: enquanto vocês ficam aqui falando, centenas de brasileiros morrem nos hospitais. O mesmo Ney Ribas, do Observatório, também passou uma outra questão, que é mais ou menos nessa linha que eu vou levantar. Os órgãos de controle têm tido uma resposta satisfatória quando apontam problemas, quando indicam problemas, os pareceres técnicos são respeitados, ou quando se move uma ação judicial por causa de alguma decisão, as respostas, ou até mesmo por uma denúncia de cidadão, as respostas têm acontecido de maneira satisfatória. Marcelo, eu pergunto para você, especialmente, porque o Tribunal de Contas da União, apesar do nome, ele não é propriamente um tribunal, ele não é um órgão do judiciário, ele tem um papel mais consultivo, talvez, vamos definir assim, né, para ficar mais fácil de entender. E especialmente para um órgão de controle como o TCU, que tem esse caráter, não tem um papel de polícia e nem é um órgão judicial ali, as respostas são satisfatórias, ou seja, a gente tem coisas que efetivamente diminuam a impressão de impunidade que a sociedade tem. Sim, Rodrigo. Fabrício, perdão. Nós temos toda uma preocupação em relação aos óbitos, ao nível de incidência, né, da doença, e o nosso papel como órgão de controle, e às vezes até muitos criticam, né, que o gestor às vezes reclama, né, olha, se vocês vão entrar nas escolhas, senta no meu lugar e vem gerenciar a crise, né? Então a gente tem esse cuidado, nós não podemos fazer a cogestão, mas a gente orienta, a gente aponta riscos, a gente se antecipa num trabalho preventivo. Agora, logicamente, que quando há má gestão do recurso público, nós entramos num papel mais duro, né, de responsabilização, de punição, mas nós temos muita essa preocupação, mas não somos gestores, né? A nossa preocupação é bem orientar o gestor bem intencionado, para dar segurança a esse gestor bem intencionado, mas também de punir o gestor mal intencionado, quando claramente identificamos desvios de recursos públicos. Nós temos tido resultados muito importantes. O próprio Ministério da Saúde, na sua atual gestão, tem o interesse, né, de melhorar a transparência a todo momento. A pergunta que eles nos fazem quando nós questionamos essa questão da transparência, ou mesmo da gestão, no enfrentamento da gestão da crise, olha, o que a gente pode fazer? O que vocês acham que a gente poderia melhorar? Tanto é que assinamos esse acordo de cooperação, e eu peço desculpas à Sandra, conselheira Sandra, esqueci de falar do Conselho Nacional do Ministério Público, que também está lá presente, eu soube, ativamente também tem participação, formalizou esse acordo de cooperação técnica. Então a gente tem resultados muito interessantes, Fabrício, na nossa atuação. Seja em centros de governo, no trabalho da governança, nós contribuímos de fato na melhoria da governança, né? Lógico que às vezes o gestor se irrita, porque a gente tem que apontar às vezes o óbvio, né? Como agora na sessão da última quarta-feira, o acórdão, né, do Tribunal 1616, que ele foi
relatado pelo ministro Vital do Rego, ele fez um alerta à Casa Civil da Presidência da República de que não existe uma diretriz clara no enfrentamento da pandemia. E que não existe um plano de comunicação claro, que dê coesão, que dê uniformidade, que facilite a coordenação. Isso é duro. Isso logicamente, que é complicado do gestor assimilar, porque eles estão tentando fazer o melhor, né? Mas a gente tem que apontar essas dificuldades, essas deficiências, né? Também foi dado um passo gigantesco, não foi orientação proposta da unidade técnica, foi iniciativa do próprio relator, ministro Vital do Rego, que é um médico parlamentar, ex-parlamentar médico, né, que, sensível a essa questão da transparência, propôs ao tribunal, o tribunal aprovou uma determinação, olha que ousadia, determinou-se que o comitê de crise da Covid, no centro de governo, Casa Civil, coordenado pelo general Braga Neto, faça atas de reunião e publique essas atas. Então, veja bem, é uma coisa que estava difícil da gente entender o processo decisório. O tribunal determina agora, a Casa Civil da Presidência da República, que passe a elaborar atas de gabinete de crise, né, do comitê de crise, e publique na internet. Logicamente que preservado ali o sigilo de alguma questão, né, que envolva algum sigilo. Então, veja bem, um passo gigantesco nesse sentido. Estou falando aqui da governança, eu poderia falar de vários outros aspectos na linha da regularidade, da conformidade, mas o tempo aqui é curto, é só para dar essa resposta, essa tranquilidade ao cidadão de que nós estamos, todos nós, órgãos de controle, estamos fazendo um belíssimo papel. Eu me orgulho muito do que a gente está fazendo. Agora, Marcelo, eu queria insistir um pouquinho nisso até com você e com a Sandra Krieger, também, né, representando aqui o Conselho Nacional do Ministério Público, do qual ela faz parte, e depois até ouvir os parlamentares a respeito disso, que a gente vê algumas medidas que são tomadas e acabam repercutindo muito em relação à transparência, que de certa forma causam um incômodo quanto a isso. Você mesmo, Marcelo, mencionou um pouco antes, alguns minutos atrás, que alguns gestores, principalmente os estaduais, se eu lembro bem, foi nesse contexto que você se referiu, tomam algumas decisões, fazem algumas compras com números que sabe Deus de onde saíram, né? Você tirou de algum lugar um número lá e faz aquela compra, não fica claro. E recentemente, uma das medidas do contexto que eu estava falando era de que os pareceres técnicos ficaram mais fechados. A gente viu isso acontecer no governo federal, até a própria CGU se manifestou meio que, se eu não me engano, favoravelmente, mas houve uma medida do governo federal para tornar os pareceres técnicos mais privativos, mais, até de certa forma, sigilosos. Eu não posso dizer se realmente foi feita a classificação de sigilo segundo a Lei de Acesso à Informação. Mas isso acaba também tornando um pouco mais obscura a atuação e esse tipo de decisão dos gestores, né? Se você não tem, se o cidadão, o controle externo não tem acesso aos pareceres técnicos que foram elaborados, isso também não prejudica até a imagem que se faz da decisão tomada pelos gestores. Queria ouvir a Sandra Krieger, se possível, você também, Marcelo, se quiser opinar, e depois abrir para os parlamentares sobre isso. Veja, agradeço a pergunta. Não tem outra maneira de exercício da democracia que não seja pela prestação de contas do gestor público de todas as suas ações. Então, é princípio basilar do direito administrativo a qualquer tempo, na luz da nossa Constituição, que a motivação do ato administrativo é o que lhe confere legitimidade. Logo, se nós imaginarmos que uma conduta técnica de qualquer que seja esfera de poder, ela se baseia a partir de informações que só o gestor tem, como é que ele vai motivar essa decisão e dar-lhe legitimidade para a sociedade, para o Ministério Público, para os órgãos de controle, de um modo geral, e mesmo para o Poder Judiciário? Como é que um juiz examina um pedido de avaliação de uma compra superfaturada, por exemplo, se ele não tiver acesso às informações que foram prestadas tecnicamente para que aquilo se desse? Eu vou dar um exemplo atual e prático agora que aconteceu no grupo integrado, numa reunião que nós participamos. O Sindicato da Indústria Farmacêutica
afirmando que não haveria possibilidade de fornecer determinado conjunto de medicamentos destinados ao kit, deputada Carmen, chamado kit intubação. Né? Então, há agora nos hospitais de campanha, enfim, aquele aparato todo de EPI e de respirador, mas não tem o medicamento, razão pela qual o hospital não poderia funcionar, porque não tem como intubar um paciente sem esses analgésicos. O que aconteceu? A Anvisa tinha dados sobre as tabelas de medicamentos e fornecimentos no país. O CONAS e o CONASENS precisavam adquirir com licitações desertas. O Ministério da Saúde tinha dados, por exemplo, de determinados estados, o que me recordo do Rio Grande do Norte, em que o gestor não tinha contribuído com informações suficientes para saber se o tanto de ocupação dos leitos naquele momento. Ou seja, como a gente imagina que uma atuação estatal vai se dar se as informações são absolutamente setorizadas ou elas não são fornecidas adequadamente? Então, a única maneira da gente poder trabalhar com decisões administrativas tornadas legítimas é que o gestor preste informações. E preste informações, obviamente, no local certo, que é o processo. Né? A gente trabalhando com a informação prestada dentro do processo dos autos, seja do procedimento licitatório, seja no gabinete da Casa Civil, seja onde for, minimamente indispensáveis para que se saiba por que é que o gestor tomou aquela atitude, automaticamente a gente terá mais transparência e, consequentemente, maior controle. Então, penso que esse é o universo de coisas que esse é o nosso grande desafio. Como disse o Marcelo, o Tribunal de Contas da União tem exercido um papel fundamental quando ele vem para a administração pública e diz, olha, desse modo como vocês estão trabalhando, não é possível averiguar a legitimidade, a legalidade, a probidade daquele ato, daquela ação governamental. E hoje o que nós precisamos, efetivamente, no país, é entender por que aquela política pública está sendo realizada daquela forma. E a única maneira é a justificativa, não só política institucional, mas a justificativa técnica, seja da área médica, seja da área jurídica, seja do operacional, seja da Anvisa, seja de onde for. Penso que é esse o nosso universo de grande desafio nesse momento. Eu vou passar essa provocação para a deputada Carmen Zanotto, que revelou uma preocupação bastante válida com os gestores públicos que, muitas vezes bem intencionados, acabam sendo criminalizados ou colocados de uma forma na imprensa, na mídia, de uma forma, mesmo que não haja provas de que eles cometeram alguma coisa errada, a simples exposição já é um estrago enorme. É uma preocupação válida, deputada, mas, ao mesmo tempo, uma decisão como essa, de fechar o acesso aos pareceres técnicos, não permitir que a sociedade saiba por que uma determinada decisão foi tomada, com base em quê, sejam os pareceres concordantes ou discordantes da decisão que foi tomada no final. Fabrício, na minha opinião, deixar mais controlado ou num sistema mais interno e sigiloso, vamos dizer assim, dos pareceres técnicos é um grande equívoco. Tanto o parecer técnico do produto que está sendo ofertado, que ele precisa passar por parecer em dois momentos. No momento do processo licitatório ou da compra mesmo, sendo ela direta, porque é muito comum o fornecedor, vou usar um exemplo muito, muito simples, dizer que está te fornecendo uma toalha de banho com tantos fios, ele chega no processo, ele entrega a amostra daquela toalha que é ideal, que é adequada, conforme a licitação, e na hora da entrega do almoxarifado, parece que você está vendo uma tela. Ou seja, não tem nem 50% dos fios que teriam que ter, consequentemente, aquela toalha vai ter uma vida útil muito curta. Então, os pareceres técnicos no processo de compra para aquisição de equipamentos e materiais, ela é fundamental, não tenho a menor dúvida, e tem que sim ser aberta, não deve, na minha opinião, isso ser sigiloso ou não aparecer nos relatórios, deve aparecer sim.
tanto o parecer técnico da equipe técnica, dos médicos que estão avaliando aquele respirador, porque no começo dessa pandemia, gente, eu cansei de receber propostas de respiradores milagrosos. Na comissão a gente recebeu isso, e como nossos telefones passam a ser de conhecimento público, eu cansei de ver, por exemplo, CPAP, que é aquele equipamentozinho para quem tem apneia que se utiliza à noite, dizendo que era respirador. Ou um ambu mecânico dizendo que era respirador de UTI de longa permanência no paciente. Então, quem vai dizer se é ou não é o médico ou a equipe técnica responsável para avaliar aquilo que está sendo ofertado pelo conjunto de participantes do certame. Mas isso também precisa acontecer na hora da entrega, para a gente não comprar o que a gente vulgarmente chama, né, gato por lebre. Ou seja, digo que vou entregar um produto e entrego outro produto e alguém certifica a nota fiscal que não corresponde com aquilo que foi adquirido. Para mim, o parecer técnico é fundamental. Eu queria só aproveitar e falar uma coisinha muito rápida com relação aos sedativos, gente. Nós já estamos na 3ª reunião. Esta semana vamos fazer mais uma reunião, porque nós tivemos uma 3 semanas atrás, exatamente porque começamos a ser acionados do risco da falta de sedativos, ou seja, medicamentos necessários tanto no bloco cirúrgico para anestesia geral, quanto para os pacientes que estão entubados e precisam de algumas medicações que não é do tratamento do Covid, mas é para o tratamento. E, naquele momento, a indústria disse que não teria problemas na produção desses insumos, desses medicamentos. Nós tivemos que fazer uma reunião emergencial na semana passada e está clara a falta desses insumos. Isso que a doutora Sandra colocou para nós também foi uma ação da nossa comissão, junto com os órgãos responsáveis, conosco, nós temos Ministério da Saúde, Ministério da Economia, Ministério Público Federal, para que a gente possa estar assegurando a chegada. E olha só, gente, do conjunto de demandas que nós recebemos de sobrepreço, oficialmente a CEMED, que é o órgão responsável dos ministérios que acompanha, eles têm uma denúncia formalizada e a Anvisa uma denúncia formalizada. Então, também é muito difícil os órgãos de controle irem fazer a investigação se nós não temos relatos claros de quem é o fornecedor e por quanto ele está cobrando. Tanto é que nesta semana nós vamos ter outra reunião, agora chamando o representante das distribuidoras, porque a indústria diz que o problema não está com ela. O estoque está no distribuidor, nós precisamos descobrir. Se o estoque está no distribuidor, por que o distribuidor está ficando com estoque e vendendo, por exemplo, por preços diferenciados para a rede privada, para a rede filantrópica e para o poder público? O que é pior, gente? E aí a pergunta que nos foi colocada aqui, com relação enquanto estamos conversando. Enquanto estamos conversando, estamos buscando alternativa. Essa dos medicamentos é a principal preocupação hoje da nossa comissão externa, porque EPIs já foram resolvidos, ventiladores já foram resolvidos, e na medida do possível, é claro, mas a falta dos medicamentos agora é uma preocupação imensa dos gestores, dos hospitais, dos médicos, e do governo como um todo e dos órgãos de controle externo. E a sociedade civil, ela nos ajuda muito, muito, se ela acompanha e se ela faz a cobrança, em especial as ONGs que acompanham a transparência, denunciando quando a transparência e as informações não são adequadas. Verdade, deputado. O pessoal que está lá na ponta, que tem a visão realmente do que está acontecendo lá no final, tem um papel fundamental, né? Bom, a gente está chegando aqui ao final do nosso tempo previsto para o debate. Eu quero pedir as considerações finais de todos os participantes dessa conversa. Os anfitriões vão ficar por último. E começando aqui pela Sandra Krieger, quero agradecer, Sandra, por você ter participado desse papo com a gente aqui, esse papo promovido pela Secretaria de Transparência, representando você, o Conselho Nacional do Ministério Público. Muito obrigado e suas considerações finais. Eu agradeço aqui, Fabrício, muito ao convite, deputada Carmen Zanotto, minha conterrânea aqui de Santa Catarina, uma ícone da saúde pública nesse nosso país.
conhecedora do assunto. Deputado presidente da Comissão de Transparência aqui, deputado Lucena, muito obrigada pelo convite. Queria dizer aos senhores, também doutor Marcelo aqui, representando o Tribunal de Contas da União, esse trabalho nosso é coletivo e a finalidade é única, de atender a população brasileira naquilo que as instituições, cada uma dentro do seu papel, pode fazer. Então, todas as ações que a gente puder coordenar no âmbito da Comissão de Saúde, do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, a gente tem esse norte, essa bandeira, essa finalidade. Quer seja instrumentalizando aos membros do Ministério Público brasileiro tudo aquilo que a gente puder fornecer de informação para a atuação deles, quer seja trabalhando institucionalmente com o Ministério da Saúde, com os estados e municípios através do CONAS e CONASENS, com a Câmara dos Deputados, com essa finalidade única que é exercer o nosso papel público de melhor atender a sociedade brasileira nesse momento tão trágico da humanidade e que demanda todo dia que a gente acorde e agradeça a Deus porque está acordado, porque está bem de saúde e que pode trabalhar nessa finalidade pública que nós temos como privilégio. Muito obrigada, sim, mais uma vez pelo convite. Eu agradeço mais uma vez, Sandra, desejo muito boa sorte para você no seu trabalho lá junto ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus, né? Essa ação integrada dos órgãos de controle. E mais uma vez, muito obrigado por ter estado com a gente. Marcelo Aragão, secretário de Controle Externo na área de saúde do Tribunal de Contas da União, muito obrigado por participar desse bate-papo aqui, Marcelo. Eu que agradeço, Fabrício. Palavras finais. Eu que agradeço, queria saudar o deputado Roberto Lucena, a deputada Carmen Zanotto, a conselheira Sandra Kriegen, demais parlamentares e público que está assistindo, reafirmar aqui o compromisso do Tribunal de Contas da União de, ao mesmo tempo em que tem uma sensibilidade nesse momento de crise para não amedrontar demasiadamente o gestor e não burocratizar o processo e torná-lo ágil, né? Às vezes decisões são tomadas na gestão da crise em 40, 50 minutos, como às vezes nos relatam alguns comitês, gabinetes de crise, ao mesmo tempo essa sensibilidade, mas ao mesmo tempo muito preocupados com a boa e regular aplicação de recursos. Eu falei no início aqui dos 28 acompanhamentos especiais do tribunal, no sentido de no trabalho preventivo, de orientar, de apontar riscos, mas logicamente que decorrente desse trabalho de acompanhamento, nós já temos aí um leque de aproximadamente 75 processos relativos à Covid no tribunal. Grande parte são denúncias, representações das próprias equipes de fiscalização nossas, que vão constatando eventuais irregularidades, né, no caso do mau gestor, ou claramente, né, no ato intencional, deliberado de desvio, e a gente instaura o processo, o tribunal aceita e a gente apura a responsabilidade. Então, um trabalho grandioso, né, uma governança requer toda uma articulação interna, uma governança interna do tribunal, mas também nessa articulação com os demais órgãos de controle. E tem sim, em que pese, né, toda a crise, a dificuldade, o número de óbitos, como o cidadão colocou, eu acho que todos nós estamos fazendo um belíssimo papel, sem dúvida nenhuma, e poderia ser bem pior do que se não fosse essa atuação nossa, sabendo que pós-pandemia teremos um legado talvez positivo, não sei se a gente pode dizer isso, né, de talvez uma melhor integração, articulação, né, dos entes federativos, uma integração de sistemas, né, que são inoperantes, que não se integram, essa dificuldade toda, né, do sistema de informação via SUS. Então, temos que pensar sempre nesse legado positivo, mas, como o nosso presidente, o ministro Zé Múcio, sempre fala, também teremos, infelizmente, um legado negativo, né, de processos que restarão de apuração de responsabilidade em relação ao mau gestor. Ok? Muito obrigado a todos pela participação. Marcelo, a história e a sabedoria portuguesa nos dizem que depois da tempestade vem a bonança, né? Pode ser que esse legado, mesmo esse legado negativo, tenha uma nova forma de tratamento no futuro. Marcelo, muito obrigado. Ótima semana para você, para todos os membros do Tribunal de Contas da União que estão aí batalhando pela fiscalização de todos os processos que acontecem, especialmente esses ligados à pandemia, que são realmente
o foco da preocupação nesse momento. Deputada Carmen Zanotto, relatora da Comissão Externa de Ações contra o Coronavírus aqui na Câmara dos Deputados, muito obrigado pela sua participação nesse papo, deputada. Suas considerações finais, por favor. Obrigada, Fabrício. Em seu nome, quero agradecer a toda a equipe técnica da nossa casa, da nossa Câmara Federal. Saudar mais uma vez a doutora Sandra e o doutor Marcelo e dizer, doutora Sandra e doutor Marcelo, que eu tenho certeza e convicção que a gente precisa sair desta pandemia como homens e mulheres melhores. E o ministro do Tribunal de Contas, uma audiência que nós tivemos há 2 semanas atrás, ele falou sobre aqueles que, em vez de salvar vidas, querem melhorar a sua vida. E esses a gente precisa punir duramente com todos os processos, porque é inadmissível que a gente tenha um momento tão complexo nesse país e no mundo e ainda alguém pensar em se apropriar desse erário público tão sofrido da área da saúde, que nós sabemos de todas as limitações que temos agora e que teremos ainda. Quero colocar a nossa comissão em meu nome, em nome do doutor Luizinho, nosso presidente, à disposição, e agradecer ao deputado Roberto de Lucena por, como Secretaria de Transparência, ter convidado a nossa comissão externa para estarmos juntos nesse debate e reforçar um pedido às organizações não governamentais. Continuem exercendo a fiscalização, o acompanhamento, porque quanto mais vocês cobram, mais respostas claras a gente tem por parte de todos os gestores e de todos os entes públicos. Obrigado, deputada Carmen Zanotto. E deputado Roberto de Lucena, o secretário da Transparência da Câmara dos Deputados, o anfitrião desse bate-papo, desse evento aqui. Deputado, suas considerações finais. De termos juntos feito esse primeiro debate virtual. Muito obrigado, Fabrício, parabéns aí pela sua competência na condução. Ainda mudo, por alguma razão. Agora voltou. Consegue restabelecer ali o microfone. Agora voltou. No plenário 4 da Câmara dos Deputados. Agora voltou. Fabrício, obrigado a você, parabéns pela condução a esse debate virtual. Eu quero agradecer a participação da minha colega, a gente não consegue ouvi-lo, competente Fabrício. Deputada Carmen Zanotto. Ligar o microfone. Ele está, parece, conversando conosco, mas não sabe que nós o estamos ouvindo. Acho que agora ele percebeu. Ao vivo é assim mesmo, internet, tecnologia ainda nova. Mas para mim, eu estou com áudio. Todo mundo aprendendo, né? Os técnicos da Câmara também, é assim mesmo. Nós pedimos a paciência, a compreensão da nossa audiência em relação a isso. A gente ainda está, pelo que a gente está acompanhando, o deputado... Ele está desligado. Para mim, eu estou com áudio. Aparece desligado aqui o microfone dele. Não, e lá no plenário parece que não está tão vermelhinho, aquele... O microfone... Na mesa, né? O microfone mesmo. Não, parece. Na mesa está ligado, Vamos esperar um pouquinho. Eu tenho um técnico que já está a caminho ali para resolver o problema. Vamos só esperar um pouquinho, por favor. Peço mais uma vez a compreensão aos nossos participantes e à nossa audiência. Na mesa está ligado, eu não sei se a Tabita conseguiu resolver agora aqui. Sim. Agora sim. Olha, isso era a Tabita fazendo uma sabotagem ao vivo no nosso debate virtual. Mas era uma sabotagem ao vivo, mas finalmente foi resolvido. Eu quero, Fabrício, agradecer a você pela condução brilhante como moderador deste nosso primeiro debate virtual. E, através de você, eu quero cumprimentar e agradecer o empenho e a sempre eficiência de todos os nossos servidores aqui da Câmara dos Deputados. E eu quero agradecer a minha amiga, minha colega Carmen Zanotto, você que é uma referência na luta pela saúde dos brasileiros aqui na Câmara dos Deputados, por ter aceito o nosso convite. E, em nome da Comissão Externa de Ações contra o Coronavírus, na Câmara dos Deputados, ter aqui feito a sua participação sempre, como sempre, brilhante e enriquecedora. Quero agradecer a disposição do Marcelo Aragão e da Sandra Krieger. A participação de vocês foi fundamental, abrilhantou
de maneira extraordinária esse nosso primeiro debate virtual. Muito obrigado a vocês e, através de vocês, eu quero agradecer às instituições que vocês representam. Nós temos muito o que fazer. Se Deus quiser, daqui a pouco nós teremos deixado para trás esta pandemia, esta grande e tremenda crise, não apenas nacional, mas mundial. E certamente ela deixará para nós muitas lições. Nós precisamos aprender com essas lições e melhorar muitas coisas. Melhorar, por exemplo, o nosso sistema de transparência. E melhorar a nossa transparência, a nossa estrutura de transparência, porque a sociedade brasileira não admite mais nenhum retrocesso no enfrentamento e no combate à corrupção. A transparência é um dos instrumentos fundamentais e indispensáveis nesta matéria, no combate à corrupção. Por isso, é papel dessa Secretaria de Transparência da Câmara dos Deputados trabalhar o fomento à cultura da transparência. Foi essa missão delegada a esta secretaria pelo plenário da Câmara dos Deputados, quando instituiu essa secretaria. Nós, deputada Carmen Zanotto, temos um projeto de lei colocado em 2011. Foi o primeiro projeto de lei que eu apresentei no exercício do nosso primeiro mandato, que tipifica a corrupção como crime hediondo. Esse projeto está pronto para ser votado em plenário, mas é uma matéria, naturalmente, que é complexa, não é? E ele está apensado a diversos outros projetos, é uma matéria complexa. Mas nós estamos apresentando uma proposta para que os excessos, os desvios, a corrupção praticada contra a saúde pública, em situações como essa da pandemia, quando estamos sob um decreto de calamidade pública, sejam tipificados como crime hediondo. Estamos apresentando essa proposta, que certamente terá o seu apoio e o apoio dos deputados e das deputadas sérias e sérios desta casa, que são muitos comprometidos com a transformação, com o processo de transformação do Brasil. Em nome da Secretaria de Transparência da Câmara dos Deputados, muito obrigado a vocês pela participação. Contem comigo, contem conosco. Muito obrigado aos nossos espectadores que tiveram paciência conosco no início desta transmissão e estão nos acompanhando até este momento. Muito obrigado a todos. Cuidem-se, saúde para todos. Vamos aprender com todo esse processo, vamos nos melhorar e vamos colocar o nosso tijolinho para termos a construção de um Brasil melhor. Um grande abraço, abraço Fabrício, abraço a todos. Abraço, deputado, muito obrigado não apenas por ter participado, mas sediado este evento, e eu quero aproveitar para me encaminhar aos mesmos espectadores com quem o deputado Roberto de Lucena falou agora, para anunciar que a Secretaria de Transparência está preparando um outro debate sobre o mesmo tema, a transparência nos gastos públicos durante a pandemia, mas agora com participação de entidades da sociedade civil. Esse debate está previsto, a princípio, para o dia 13 de julho, mas ainda está em organização. A confirmação da data desse debate, também com transmissão ao vivo, aqui pelos canais da Câmara dos Deputados, no YouTube, no E-Democracia, vai ser anunciada pelas redes sociais da Câmara. Então, eu peço a todos os espectadores interessados nesse assunto que fiquem ligados aí nas redes sociais da Câmara dos Deputados, no YouTube, no Twitter, no Facebook, e que estejam com a gente
nessa próxima edição desse debate promovido pela Secretaria de Transparência. Eu sou Fabrício Rocha, um grande abraço, ótima semana a todos, a gente se vê. Tchau.